Vamos dar continuidade nessa série que tem falado muito ao meu coração. Certamente tem sido muito gratificante, né? Milagres quando o céu toca a terra. E hoje eu quero falar sobre a autoridade sobre o impossível, sobre um milagre que revela a autoridade de Deus sobre aquilo que diante dos olhos dos homens é impossível. Queria falar sobre isso com você essa noite, então queria convidar você que você abrisse a sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 4, versículo 35. Abre sua Bíblia comigo, Marcos capítulo 4, versículo 35. Amém? Vamos ler esse texto que diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. Fala assim: passemos para o outro lado. Amém? Isso é importante. Você vai perceber que esse detalhe do início da palavra é muito importante no desenvolver dessa mensagem. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que já estava inundado. Percebe que aqui vai dizer que eles levaram Jesus consigo no barco. Quem estava humanamente no comando do barco eram aqueles pescadores experientes, irmãos. Eles estavam levando Jesus no barco, que tinha chamado eles para atravessar a margem. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou. E fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tens fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Pai, que essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações, na nossa mente, e possa ser uma revelação do céu sobre as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, quem aqui, não precisa levantar a mão, mas só para você pensar, quem aqui já passou por uma grande tempestade na sua vida? E tempestade representa aqui adversidade. Aqui existe um cenário, mas a tempestade ela vai representar um lugar de adversidade, de dificuldade. Quem aqui já passou por momentos como esse, ou talvez esteja passando por eles agora? Talvez você tenha vindo para cá e você esteja passando nesse momento, nesse exato momento, por algumas tempestades nas suas vidas. E perceba que existem tempestades que parece que elas vêm para nos destruir, irmãos. Tem hora que o mar se levanta de tal forma, o vento é tão forte que você fala: não sei se eu vou suportar. Mas a grande realidade é que as tempestades que se levantam diante do cristão, daqueles que reconheceram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, elas não vêm para te destruir. Elas só vêm para revelar quem está no barco com você. Essas tempestades não têm o poder de derrubar a casa daquele que edificou sobre a rocha, só daquele que está sobre a areia. Por isso, toda vez que uma tempestade se levanta, não bota a culpa no diabo não, irmãos. Porque na parábola lá do insensato, que constrói a casa sobre a areia, e do homem que constrói sobre a rocha, a palavra diz que ventos sopraram sobre aquela casa, que ondas fortes bateram sobre aquela casa. Quem controla a natureza, os ventos e o mar é o Senhor, irmãos. Então, se na vida de alguém que crê em Jesus, que é cristão, que tem Jesus como seu Salvador, se na minha vida, na sua vida, tempestades se levantam, meu irmão, não é o diabo. É só para revelar quem está no barco com você. É só para revelar quem é que está navegando nesse barco com você. O maior problema dos discípulos naquele barco nunca foi o vento, irmãos.
O problema não era o vento forte. O problema era a incapacidade de reconhecer a autoridade de Jesus no meio do caos. Porque quando o caos acontece, o nosso cérebro buga. Se você não estiver ligado com o Senhor, você já começa a ficar ansioso, já começa a ficar desesperançoso. Quando algo muito grandioso, muito difícil acontece repentinamente, a tendência é que as nossas emoções falem mais alto do que a nossa fé. Então, o que acontece com esses discípulos é que eles têm dificuldade. Existe ali uma incapacidade naquele momento de reconhecer a autoridade de Jesus no meio do caos. Irmãos, o reino de Deus não é ausência de tempestade, nunca foi. Nunca foi. Eu sei que existe uma palavra que às vezes ela é pregada, ela é anunciada, uma palavra muito triunfalista, e Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus tem vida em abundância. Tudo isso é verdade, Deus tem prosperidade, tudo isso é verdade. Mas a realidade é que no meio de tudo isso também existe caos, existe gigantes, existe muralhas, existe um mar que se revolta, existe vendavais que sopram, às vezes dentro da família. Às vezes dentro da família, irmãos, às vezes o maior vendaval que você sofre é dentro da família. Às vezes o mar que se levanta é na área financeira. Às vezes a batalha, ela leva você para um lugar de uma guerra sobrenatural e espiritual. Então o reino de Deus nunca foi a ausência de tempestade. O reino de Deus sempre foi a presença de uma autoridade maior que ela. Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Aquele o qual um dia nós levantamos a nossa mão, entregamos nosso coração para Ele e confiamos nele com fé de que tudo aquilo que acontece comigo, com você, tudo aquilo que nós nos submetemos diante da palavra de Deus, ela vai cooperar para o nosso bem, porque ela vai nos levar para um lugar onde a gente vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, independente das circunstâncias, independente daquilo que está ao nosso redor, irmãos, independente disso. João capítulo 16, verso 33 diz assim: eu vos tenho dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. A paz é em quem? A paz é nele, porque ele é a paz, irmãos. Você não vai ter ausência de guerra, mas você tem que ter paz em meio a elas, e a paz é Cristo. Ele fala: olha, vocês têm que ter paz em mim, porque nesse mundo tereis tribulações, mas não desanimeis, eu venci o mundo. As guerras, irmãos, são para ser vencidas. O mundo não é para ser mudado, o mundo é para ser vencido, porque esse mundo vai perecer, irmãos. Está escrito. Não adianta a gente tentar transformar o mundo. Não, o que tem que ser transformado somos nós, porque o mundo vai perecer. E a palavra diz em Apocalipse que ele vai fazer novos céus e nova terra. Então quando Deus fala que no mundo nós teremos aflições e que Ele venceu o mundo, Ele está querendo dizer que a maior mudança que tem que acontecer é em mim e você. É a paz de Cristo que tem que entrar em mim e você, no nosso interior. Eles estavam vivendo um cenário desafiador, irmãos. Mas se você parar para pensar, eu não sei qual que é a sua profissão, de alguns aqui eu conheço. Mas a grande realidade é que aquilo que é rotineiro na nossa profissão não deveria ser tão assustador assim, sim ou não? Ainda que nos traga uma ansiedade, um grau de medo, ainda assim, aquilo que é rotineiro da sua profissão, que pode te trazer um medo, ele é controlável. Mas percebe que ali só tinha pescador experiente, irmãos. E eles ficaram apavorados. Existia um cenário aqui diante daqueles homens. Eles estavam inseridos em um cenário no mar da Galileia, e esse lugar era conhecido por tempestades repentinas, mas eles sabiam. Eles não foram pegos de surpresa, eles sabiam, era normal. Aquele lugar ali é um lugar que tem ventos fortes, irmãos, é normal, ventava forte, ondas violentas, existia perigo real ali, mas algo chama a nossa atenção, irmãos. Havia pescadores experientes no barco, homens acostumados com aquela realidade, mas nem a experiência conseguiu controlar aquela situação e nem os sentimentos deles. Existe algo acontecendo naquele lugar que é sobrenatural, porque aqueles homens não deveriam ter medo. Porque por mais que quando você entre num ringue, você tenha aquela ansiedade daquele momento que
que é um momento decisivo, ainda assim, aquilo é rotineiro, aquilo não te apavora, aquilo te traz um medo que te dá segurança, mas não te apavora. Eles ficaram apavorados, mas eram pescadores experientes, irmãos. A situação despertou alguns sentimentos daqueles homens, controle, eles perderam o controle, o mar se revoltou, o barco começou a balançar, e a palavra diz que já entrava água no barco. Então eles começam a perder o controle da situação, e isso traz uma limitação nos sentimentos, na mente, no raciocínio, eles ficam desesperados, e aí um sentimento toma conta deles. Qual o sentimento? O medo, o pavor, o medo toma conta deles. E Jesus vai falar no final: vocês não têm fé, cara? Estou aqui dormindo, irmãos, vocês vêm me acordar por conta de uma tempestade? Será que vocês não têm fé? Irmão, certa vez eu trabalhava em outra função. Eu já contei esse testemunho aqui durante uma palavra. Certa vez a gente era de madrugada, por volta de 2 horas da manhã, e a gente recebeu um chamado e pediram para a gente verificar no alto de uma localidade, verificar diversos elementos que estavam armados lá. E aí eu voltei o contato com a sala de operações que mandou a gente lá e falei: meu irmão, são 2 horas da manhã, cara. São quantas pessoas tem lá? Ele falou: tem uns 15. Eu falei: e você me ligou? Estou eu com mais 3 caras aqui, você me ligou? Ué, mas nós não somos a segurança pública, nós temos que ir lá, é parte da nossa função. Você acha que nesse primeiro momento não existe um sentimento de ansiedade, irmão? Você acha que o cara vai, por mais que você veja a imagem na televisão, aqueles policiais corajosos, valentes, que eles estão indo para a batalha, para enfrentar momentos de guerra, tempestades, meu irmão, ali dentro existe um homem que tem sentimentos, e dentro do sentimento dele existe sim um certo medida de medo, de receio e de angústia, mas se você tem o seu Senhor como sua fortaleza, fique em paz, irmãos. Pode ir. Se ele falar, vai para o outro lado da margem, vai, não interessa quantos tem para te impedir. E sabe o que aconteceu? A gente chamou um reforço, vieram mais 2. Agora éramos 6, irmãos. Olha aí. 6 tudo como? E nós fomos lá, e nós fomos a pé, não fomos de viatura, porque por conta da segurança, já que tinham tantos homens armados, a gente não podia subir de qualquer forma. Subimos então de forma técnica, a pé, em conduta de patrulha, e o rádio de comunicação pegou o canal que eles falavam, e eles falavam o tempo todo: espera eles chegarem mais perto. Espera eles chegarem mais perto. E a gente ouvindo e indo na direção que eles falavam que a gente tinha que ir. Eles estavam emboscando, esperando. De repente, irmãos, alguém gritou no rádio. Eu já falei isso aqui. De repente alguém gritou no rádio: meu irmão, mete o pé, rapaziada, que é um exército. Meu irmão, tem muita gente. Rapaz, é um monte de polícia. Mas é um monte, irmão, não deu nem para contar, é um monte. É um monte de polícia subindo, sai correndo que vai dar ruim, corre todo mundo, mete o pé. E correria, deram tiro para cima para assustar e saíram correndo. Aí eu olhei para trás, irmão, tinha mais 5 atrás de mim. Eu falei: ué, meu irmão, se você depende dele, quem te guarda é ele. Escute isso: você depende dele, quem sabe os planos que tem para você é ele. É ele que sabe os planos que tem a seu respeito, cara. É ele que sabe os planos que ele tem. Não são planos maus, são planos bons e de nos fazer prosperar. Está escrito em Jeremias. Por que eu digo isso? Porque situações podem nos apavorar. E eu não sei o que você está passando na sua vida. Se é financeiro, se é emocional, eu não sei. Se é familiar, se é com os filhos, não sei. E elas em algum momento podem fazer suas emoções vir para fora e tentar enganar você. Como enganar? Enganar você como se você não tivesse segurança em Cristo. Mas você tem. Por isso, mais importante do onde é quem. Mais importante do para onde você vai é quem vai com você. É quem está indo junto com você. Por isso, querido, o nosso general, você tem que entender, ele não perde as guerras que ele entra. As que ele entra, ele não perde.
E se Ele está comigo, com você, fique em paz, irmãos. Porque o que é impossível para os homens continua sendo fácil para Deus. É que a gente olha para as coisas impossíveis e a gente tende a ter um sentimento de, às vezes, de retração, de recuo. Eu falava ali, a gente conversava ali na recepção e relembrava das primeiras vezes que a gente entrou aqui. E a gente olhava, a gente não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, irmãos. Então dava um certo temor. E nós oramos e nós entendemos no Espírito que Deus falou, é aqui. Nós reunimos todo mundo. E nós compartilhamos e decidimos estar aqui. Com temor, irmãos, mas com uma convicção e uma certeza. Meu irmão, se Deus falou, vai para o outro lado da margem, você vai chegar do outro lado da margem. Pode ter o que for, mar revolto, tempestade, pode ter tubarão no meio do caminho, pode ter, sei lá, irmãos, o que tiver, se for lago, pode ter jacaré, o que tiver no meio do lago, não importa. Se ele falou assim, ei, vamos passar para o outro lado da margem, meu irmão, uma certeza você pode ter, você vai chegar do outro lado da margem. Não sei se você vai chegar nadando, eu não sei se o mar vai ter que se abrir, eu não sei se você vai ter que andar sobre as águas, eu não sei se o barco vai suportar, mas eu tenho certeza e convicção que você vai chegar, cara. Por quê? Porque foi Ele que disse. Ele falou, e assim nós nos movemos. E Ele estava ensinando isso para os seus discípulos. Perceba que em Marcos, que a gente leu no 4,35, Jesus vai dizer assim, passemos para o outro lado. Quem falou isso foi Jesus, cara. Foi Ele que disse isso. Irmãos, quando o céu decide liberar uma palavra, o extraordinário vai acontecer diante dos seus olhos. Talvez a gente fique até abismado, mas o extraordinário acontece diante dos nossos olhos. Quando você tem uma palavra liberada pelo céu, quando a palavra do céu toca a terra, irmãos, não tem jeito, irmãos. As coisas extraordinárias de Deus acontecem. Perceba que antes da tempestade, então, existia uma palavra. Lembra que eu falei para você repetir comigo lá no início? Eu falei assim, repete comigo, passemos para o outro lado. Falei, guarda isso, porque isso é importante. Porque no meio desse texto todo que você leu, na primeira frase, tem essa palavra, ei, passemos para o outro lado. Aí diz que eles conduziram Jesus no barco para atravessar. Eles conheciam o mar, eles conheciam as navegações, eles que eram experientes, mas quem deu a palavra para atravessar foi Cristo. O que isso me ensina, pastor? Que o que eu preciso é só de uma palavra, e se eu tenho uma palavra, nada pode me impedir de chegar. Se eu tenho uma palavra de Deus apontando um caminho, nada me impede de chegar. Nada. Eles tinham uma palavra, Cristo declarou uma palavra, o céu havia declarado o destino daqueles homens, e o destino era o outro lado da margem, não era um naufrágio, irmãos. O naufrágio não estava nos planos de Deus, não era naufrágio, era o outro lado da margem. Afinal, já havia um decreto nas regiões celestiais, quando você tem uma palavra, o inferno não pode mais te intimidar, cara. Eu não sei se tem algo te intimidando hoje, tentando impedir você de congregar, impedindo você de estar no meio do corpo, da comunhão, impedindo você de avançar no seu relacionamento com Deus. Eu não sei se tem, mas eu vou falar uma coisa para você. Se você entregou o seu coração para Cristo, a única coisa que o diabo pode fazer ao seu redor é barulho. Só barulho, irmãos. Ele só quer assustar, ele só quer fazer barulho, porque é a única coisa que ele pode fazer. Por isso a tempestade não veio para impedir, ela veio para provar, para testar a fé e a obediência. Quando Jesus fala e libera uma palavra, decreta uma sentença, o céu libera sobre nós confiança, irmãos, revelação, autoridade, maturidade espiritual para lidar com a situação. É isso que ele estava ensinando para os seus discípulos naquela noite. Durante aquela travessia, eu não sei por onde você está passando, irmãos, mas aqui nós vamos aprender que mais importante, como eu já disse aqui, não é por onde, mas é com quem. Irmãos, quem está no barco do seu casamento? Quem está no barco do seu relacionamento? Quem está no barco das suas finanças? Quem está no barco da sua profissão? Quem está nesse barco, cara? Por que isso é importante? Porque isso vai definir se você está indo na direção correta. Porque quando Jesus está no barco, a direção quem determina é Ele. Quem aponta para o outro lado da margem é Ele. É Ele que diz, ei, passemos para o outro lado.
Quem determina o destino é Ele. Então, se Ele está no barco, o destino é determinado por Ele. E se Ele está no barco e determinou o destino, vai chegar. Por quê? Porque Ele disse. E Ele cumpre. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele falou, irmãos. Perceba que a autoridade de Cristo, que vai cessar aquela tempestade, vai impressionar aqueles homens. No versículo 39 ele vai falar: cala-te, aquieta-te. Irmãos, percebe o que Jesus fez aqui? Jesus abriu um diálogo ou deu uma ordem? Jesus falou: ei, aquieta-te, cala-te. Por quê? Porque com a tempestade você não discute, irmãos. Ei, escute isso. Com a tempestade você não abre diálogo. Se você abrir diálogo com a tempestade, com a adversidade, ela vai entrar nas suas emoções. Você não discute. Diante da adversidade você só decreta, você profetiza, você declara a palavra que você tem para o céu e para a terra ouvir. Mas você não tem que dialogar com a tempestade. Você não tem que conversar com ela, você não tem que tentar amenizar ela, convencer ela de algo, você não faz isso. No original, essa expressão tem tom de autoridade absoluta. Por quê? Porque o reino de Deus não negocia com o caos. Nós, filhos de Deus, não negociamos com o caos. Nós subjugamos o caos com a autoridade que Cristo outorgou para mim e para você. Existe uma autoridade sobre a sua vida. Foi Ele que entregou: ei, em meu nome vocês farão sinais, maravilhas, milagres, obras maiores do que aquela que eu fiz. Ide por todo mundo e pregar o evangelho, batizando, libertando. Existe uma autoridade sobre os filhos de Deus. Então o caos, você não conversa com ele, você subjuga o caos. Se o Espírito Santo habita aqui, eu não negocio com o caos, eu não converso com ele, eu subjugo o caos. Ei, o diabo perdeu, irmãos, ele não tem autoridade sobre a sua vida, não. Não, pastor, claro que não. E se você não entrou nesse lugar de entregar sua vida para Jesus ainda, não perde tempo. Talvez essa seja a noite. Porque quando o seu coração está entregue a Ele, Ele não tem autoridade sobre você. Ele vai fazer o vento soprar forte. Ele vai fazer as ondas baterem sobre o seu barco. Você vai balançar. Você pode ter temor. Você pode até em algum momento ter um nível de angústia. Mas você não vai afundar. Por quê? Porque a única coisa que Ele pode fazer diante dos filhos de Deus é barulho. Só barulho, irmãos. Só barulho. O diabo perdeu, irmãos. Tiago, capítulo 4. Tiago 4:7 diz assim: assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo você não foge não, irmão, você espanta. Tempestade, você não desvia não. Você passa por ela. Mar revolto, você não deixa de atravessar, você atravessa ele. Barreiras enormes, você passa por cima delas. Os degraus são grandes, sobe sobre eles. Ultrapassa eles. É o diabo que tem que fugir da gente, irmãos. A gente não está subjugado às adversidades da vida, não. E o mais impactante aqui é a palavra que Jesus estava... A palavra que diz que Jesus estava dormindo. E meu irmão, ele não estava dormindo só para descansar. Ele estava dormindo porque ele queria ensinar pedagogicamente aqueles homens que estavam com ele. Afinal de contas, ia chegar o tempo em que ele ia estar fora do barco. Aqui ele estava no barco. Mas e quando ele estiver fora do barco? Então ele dorme. Olha, eu vou ensinar ele sobre fé, sobre confiança, porque quando eu estiver fora do barco e chamar, eles têm que ter coragem de andar sobre as águas. Eles têm que ter coragem de andar sobre as águas. Jesus está dormindo por um simples motivo, irmãos. O céu não entra em pânico diante de uma tempestade. O céu não entra em pânico, irmãos. O que desespera os homens não abala o trono de Deus. Por isso você tem que ter convicção de quem é que está sentando no trono do seu coração.
Quem é que está governando sobre a sua vida? Porque se for Ele, irmãos, fique em paz. O trono de Deus não se desespera com as tempestades que assolam a vida da gente, irmãos. O que te assusta não assusta a Deus. Deus nunca perdeu o controle, Ele continua governando. Eu já ouvi algumas pessoas falando, e elas entram até em discussões na internet. Deus não está no controle não, pastor, porque tem tanta coisa ruim no mundo. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Deus governa sobre tudo. Sobre todas as coisas. Quando o povo foi cativo na Babilônia, foi porque Deus perdeu o controle ou foi porque Deus enviou a Babilônia para botar o povo cativo e ensinar o povo? Quando Deus foi libertar o povo do Egito e liberou aquele monte de praga lá, Ele tirou o povo lá de dentro, irmãos? Não. Ele não tirou. Por quê? Porque não tinha problema o que estava acontecendo ali, porque Ele continuava governando. Ainda que o caos estivesse estabelecido ao redor, Deus continuava governando sobre todas as coisas. Salmo 103:19 diz isso. Salmo 103:19, abre aí para você ver, está escrito. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e seu reino domina sobre tudo. Não é sobre a vida, sobre a minha vida e a sua vida, não é sobre, é sobre tudo. É claro que aqueles que são governados por Deus têm a direção de Deus. Isso é claro. Mas que Deus governa sobre tudo, sim, Ele governa sobre tudo. É Ele que ordena a tempestade, é Ele que ordena a calmaria, é Ele que libera as pragas sobre o Egito, é Ele que libera as pragas e endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque tudo isso é pedagógico em Deus, Deus está nos ensinando. Ele estava com aqueles homens, Ele queria ensinar, falar, cara, vai ter um tempo que eu não estarei mais aqui, como é que vocês vão lidar com as adversidades? Ele sabia que aqueles homens seriam perseguidos, e uma perseguição terrível, irmãos, homens sendo queimados vivos em tochas para iluminar o quintal do imperador. Eram tochas humanas, homens e mulheres sendo entregues no Coliseu, irmãos, para as feras devorarem. Eles iam enfrentar tudo isso. Como? Se eles têm medo de uma ventania e são pescadores. Ei, meu irmão, fique em paz. Sabe o que eu aprendo com isso também? Olha que precioso. Deus queria ensinar eles a não depender da habilidade deles. Eles tinham habilidade para resolver aquele problema. Pescadores experientes, conheciam o mar, conhecem o campo. Sabe como é que quando você joga em casa, irmão? Quem joga bola, quando você está em casa é diferente. Quando você está na sua academia é diferente, porque ali você conhece o espaço. Eles conheciam aquele mar. E Deus estava ensinando eles, falando, eu vou dormir, vou fazer o mar se agitar, e vou mostrar para eles que eles não podem depender da habilidade que eles têm que depender de mim. Deus está nos ensinando isso essa noite. Os milagres de Deus também falam de dependência. Os milagres de Deus também falam de dependência. É por isso que Pedro, aquele homem cheio de fé, que andou sobre as águas, afundou. Por quê, pastor? Porque Deus também estava ensinando sobre dependência quando ele andou. Ele teve coragem e fé para andar sobre as águas. Mas em determinado momento ele afundou e Deus, a palavra diz que Jesus estendeu a sua mão e tirou ele daquele lugar. Deus está pontuando e falando, ei cara, você pode ter fé o suficiente para andar sobre as águas, mas nunca se esqueça, você continua dependendo de mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós continuamos dependendo de Deus, irmãos. Deus é o nosso sustento, é a nossa fortaleza. Nosso Deus presente, Ele é aquele que sustenta as nossas guerras, cara. É Ele que nos traz paz, é Ele que nos traz alegria. E isso tudo, diante disso tudo que a gente está falando aqui, ainda tem um Deus que se revela como Pai. Ainda tem a paternidade de Deus sendo revelada nessa passagem. Perceba que no versículo 40 diz assim, por que sois tão tímidos? Jesus não repreende o medo para humilhar. Quando Jesus fala com eles, repreende o medo deles. Jesus não quer humilhar eles não, irmãos. A ideia de Jesus ali não é humilhar eles pelo medo que eles sentiram, é corrigir para que eles amadurecessem. E aqui existe uma revelação de paternidade. Por quê? Porque Hebreus vai dizer que o pai corrige o filho que ama. E aquele que não é corrigido pelo pai, nem filho é bastardo. Então no meio de
no meio de uma passagem que talvez a gente só veja um barquinho atravessando um mar revolto, tem muito ensinamento, cara. Você tem que depender de Deus. Ei, Deus quer te ensinar. A repreensão de Deus é pedagógica, para dizer que Ele te ama, para revelar o coração de um pai extraordinário. Tantas coisas extraordinárias sendo reveladas aqui. Um pai que remove todas as tempestades em prol dos seus filhos. Ele ensina os filhos a conhecerem a sua presença diante do caos, irmãos. Por quê? Porque é muito fácil você se acomodar quando está tudo bem. Por isso que tem um ditado que as pessoas falam, e eu não quero que seja assim, que as pessoas procuram Deus na dor. Não, meu irmão, se procura Deus na alegria. Procura Deus na celebração. Lembra do casamento? Primeiro milagre de Jesus, já falamos sobre ele aqui, ou não, mas já falei tanto sobre ele, não sei se eu preguei sobre ele aqui, mas enfim. E já falei isso até em cerimônia de casamento, que o segredo foi que convidou Jesus antes, irmãos. Você não tem que convidar Jesus quando está tudo quebrado e ruim. Pastor, mas está tudo quebrado e ruim. Então convida agora, não tem problema não. Mas eu estou te ensinando no princípio. Convida Jesus antes do vinho acabar, que aí a alegria nunca vai embora, cara. E alegria não tem a ver com tristeza, porque tristeza é sentimento da alma, a alegria é dom do Espírito. Amém? Presta atenção nisso. Deus não abandonou o barco, irmãos. Deus não perdeu o controle. Deus não estava distante. O que eu vou aprender com isso? Se Jesus está no barco, o destino que Ele definiu é mais forte que qualquer tempestade que pode se apresentar diante de você. Qualquer, pastor, qualquer uma delas. Aqui a gente vai aprender que se Ele estiver no nosso barco, se Ele estiver governando a nossa vida, meu irmão, não tem tempestade mais poderosa do que a voz dEle. Não tem tempestade mais poderosa do que a palavra dEle. Não tem. E isso, quando você compreende isso, isso vai transformar a sua identidade, a minha identidade. No versículo 41 de Marcos capítulo 4, ele diz: quem é este? A tempestade não revelou só o poder de Jesus, não. Porque no final, os discípulos apavorados com aquilo que eles estavam vendo, quem é este que até o mar lhe obedece? Quem é este? Não era só poder se manifestando. Não era só o poder, era a identidade do Cristo sendo vista. Existia ali uma revelação que não tinha a ver só com poder. Revelou também a pequenez da visão dos discípulos. Cara, eles estavam andando há tanto tempo com Jesus, e ainda assim, ainda estavam se apavorando com as maravilhas que Ele podia fazer. Por isso, meu irmão, aprenda uma coisa com Deus, e com essa palavra: as tempestades de Deus, para quem está debaixo do governo dele, são pedagógicas. Amém? Não menospreza. Não menospreza. Não pede para Deus acabar com ela mais cedo. Pede para você entender o que tem que fazer durante o processo que você está passando por ela. Porque certamente todos os momentos que Deus permite que a gente passe, certamente é porque Ele quer nos ensinar coisas, quer nos ensinar princípios poderosos do reino de Deus. Porque logo ali na frente, coisas mais aterrorizantes iriam acontecer, e aqueles homens precisavam estar preparados para isso. Por isso a tempestade é tão pedagógica, irmãos. Antes da tempestade, eles estavam dependendo da lógica humana. Eles achavam que podiam dominar o próprio medo através da sua habilidade natural, dando mais importância para aquilo que estava fora do barco do que para o Cristo que estava dentro do barco. Quando ele acorda o Cristo, irmãos, quando eles acordam o Cristo para falar: cara, você não está vendo a tempestade? Eles estão falando: olha, você não está vendo o poder da tempestade? Meu irmão, se Cristo estiver dormindo aí, não acorda não. Não acorda Ele não, fica tranquilo, irmãos. Pode ir. Pode ir. Amém? Eles estavam dando mais importância para o que estava acontecendo fora do que importância para a pessoa que está dentro. Sabe o que você aprende com isso? Que eu aprendo com isso essa noite? Mais importante que a circunstância que tem tentado me amedrontar é aquele que habita em mim, irmãos. Mais poderoso do que qualquer circunstância que esteja ao meu redor é aquele que habita em mim. Mais poderoso de qualquer tempestade que tenta me intimidar é aquele que habita em mim. Se Ele está aí dentro desse barco, cara, fica tranquilo, não precisa ter medo. Porque depois que eles passaram por isso, eles foram confrontados pelo reino de Deus, eles foram expostos à autoridade de Cristo, eles foram
desenvolvidos, eles foram desenvolvidos na sua fé, eles cresceram na sua fé, ou seja, Deus levou eles para um lugar de maturidade. Tempestade amadurece, irmãos. Quem já passou por crise financeira? Aprendeu ou não aprendeu a lidar melhor com dinheiro? Aprendeu. Quem passou por crise no relacionamento? Aprendeu ou não aprendeu a lidar melhor nos relacionamentos? Aprendeu. Por quê? Porque amadureceu, cresceu. Não existe crescimento e amadurecimento sem adversidade. Nesse mundo tereis aflições. Nós lemos aqui. E isso é uma bênção, porque só nos desenvolve. Então não entra nessa palavrinha doce, água com açúcar. Você vai ter, você vai receber. Deus deixou você ver, toma, pega, usa. Não. Deus tem prosperidade, Deus tem abundância, Deus tem alegria. Tem, mas tem adversidade. Entre o Egito e Canaã tem um deserto. Existe um mar que tem que se abrir, existe um exército que está pressionando para vencer. Quando você passa por ali, lá na frente, por conta da desobediência, existe uma terra que ainda tem que ser conquistada, e a palavra diz que as muralhas são enormes e o exército é fortificado. Mas Deus não falou que ia para o outro lado da margem, irmãos? Então não tenha medo não, irmãos. Tenha medo não. Essa noite passada, eu estou até, acho que com a voz um pouco fraca, e confesso que fisicamente um pouco desgastado. Essa noite passada eu não consegui dormir, irmãos. E eu estava passando mal, assim, fisicamente. Mas eu achei que era só um mal-estar físico. E aí eu acordei de madrugada, não conseguia dormir. E aí eu peguei o celular e ainda falei com a pastora ali. Falei, vou fazer um devocional. Aí eu fiz um devocional, compartilhei nos grupos da igreja. Aí eu orei, melhorei, resolvi um problema. Estava com um problema, irmãos. Não vou falar para você aqui qualquer, mas estava com um problema sério. Resolvi o problema, depois do devocional, da oração, e fui tentar descansar, mas a minha mente estava muito agitada ainda. Porque nós estamos olhando para algumas coisas, que são impossíveis aos nossos olhos. E Deus me trouxe isso à memória também. Sonhei até com isso, até sonhei, irmãos. E aí essa palavra saltou aos meus olhos, porque é Deus falando comigo, com a pastora, falando, ei, onde está a sua fé? Aonde está, meu irmão? Eu não falei que nós vamos atravessar? Estou terminando, irmão, pode ficar de pé comigo no seu lugar. Pessoal, não vou, pode subir, eu vou terminar aqui. Eu não vou estender muito mais não. Aí Deus olha e fala, pastor, onde é que está a sua fé? Que é isso, pastor? Mas para o pastor também? Claro, irmãos. Claro que para o pastor também. Eu faço questão de falar isso aqui, irmãos, para que você entenda que nós somos humanos e também temos nossas debilidades. As tempestades se levantam diante da gente. Mas ainda que elas se levantem, eu tenho uma convicção. Ele está no barco, irmãos. Como diz o pastor Luiz, o surfista da Galileia, o cabeludo de Nazaré. Ele está no barco. E se ele está no barco, querido, pode balançar, não vai cair. Amém? Pode até balançar, mas não vai cair. Sabe o que eu aprendo aqui? Que esse milagre não mudou só o cenário. Ele muda a percepção de quem é Cristo. Percebe? Percebe isso? A angústia daqueles homens era para transformar o cenário. Sim ou não? Senhor, olha a tempestade. Senhor, acalma ela, muda o cenário. Porém, o que Jesus ensina é que o olhar deles não devia estar no cenário. O olhar deles devia estar no Cristo. E aí, a partir dessa revelação, existe uma nova percepção de quem Cristo é. Então essa noite você vai olhar para Cristo de uma forma diferente. Você vai entender que todas as tempestades que você está passando, adversidades que porventura você esteja passando, não são para você focar nelas,
são para fazer com que você volte os seus olhos para Cristo. Porque se ele estiver no barco, a outra margem é logo ali, cara. É logo ali, está te esperando. Está me esperando. Toda tempestade é uma oportunidade de conhecer Jesus num nível mais profundo. Por isso, quando você acorda para orar de madrugada e você está angustiado, está com dificuldade, você é levado a procurar Deus num nível mais profundo. Deus se revela de outra forma para você. Aí o temor vai embora, irmãos. Aí você deita do lado dele e dorme. Você deita junto e fala: barco, pode balançar. Pode até entrar água. Meu irmão, pode até entrar água no seu barco. Ele pode até balançar. Se Jesus estiver aí dentro, fique em paz, que o outro lado da margem está te esperando. Por quê, pastor? Porque Ele é o Rei da Glória, irmãos. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é Emanuel, Ele é o príncipe da paz, Ele é Deus conosco. Ele é tudo em todos. Amém? Você crê nisso, cara? Irmãos, a gente aprende aqui essa noite que o reino de Deus, ele traz ordem ao caos. No princípio, em Gênesis, o Espírito parava sobre o caos. Mas quando a palavra soprou, o caos se transformou em ordem. Sabe o que ele está nos ensinando? Eu não sei qual o caos que pode estar no seu coração, na sua mente ou nos seus sentimentos. Mas existe uma palavra que quer ordenar isso aí. Feche seus olhos comigo. Existe uma palavra de Deus que quer ordenar esse ambiente da sua mente, das suas emoções. Existe um Deus que agora, nesse exato momento, quer trazer ordem aos seus pensamentos. Por isso, se você está aqui essa noite, os seus pensamentos estão um caos, eu quero convidar você a entregar os seus pensamentos para o Senhor. Se os seus sentimentos estão um caos, eu quero que você entregue os seus sentimentos para o Senhor. Se as suas finanças estão um caos, eu quero que você entregue as suas finanças para o Senhor, porque eu tenho convicção que Ele vai soprar uma palavra sobre você, e esse caos vai ser ordenado, vai gerar ordem aí dentro, amém? Eu oro para que você tenha ordem em você, para que Deus estabeleça ordem no seu interior, para que Deus estabeleça ordem no seu interior. O próprio Filho fala o caos, a mesma voz que mandou o mar se aquietar, a mesma voz que repreendeu os ventos, é a voz que está soprando sobre você agora. Ei, existe uma voz que quer soprar sobre você agora, cara.